Tudo bom, gente, com vocês? Então, estou aqui, né, para gravar a nossa primeira videoaula. Queria dizer para vocês que estou com saudade e que vocês, por favor, não percam o ritmo de estudo, tá? Estou à disposição, eu estou à disposição para vocês tirarem dúvidas, me procurar no privado, porque a partir desse momento a gente vai dar início a um estudo mais aprofundado, né? A gente agora vai começar a estudar a estrutura dos invertebrados, né? Do primeiro grupo de invertebrados do reino animal. E para isso a gente precisa chegar nessa página, né, do livro de vocês, onde fala sobre o reino animal, e a gente vai observar que o que caracteriza uma espécie ser animal. Então, para ela ser animal, ela vai ter presença de notocorda. É uma característica importante a presença de notocorda, mas isso vale para qual animal? Para qual grupo? Vale para os vertebrados, tá bom? Então, todos os vertebrados vão ser o grupo 2, que a gente vai estudar só mais na frente. Por enquanto, a gente vai focar nos invertebrados. E esses não apresentam presença de notocorda. Mas a notocorda aqui, né, do início, ela dá um pouco de ênfase nessa página do livro, porque é dela que vai dar origem à nossa coluna vertebral, que dá origem à estrutura óssea que dá sustentação a todos os animais vertebrados. Então, aqui a gente vai ver, né, que os animais, eles vão ser animais heterotróficos. Por que heterotróficos? Porque todos eles vão em busca de alimento, vão precisar capturar, caçar sua presa, seu alimento, para poder se manter vivo, né? E aí a gente vê algumas espécies aqui como representadas, para a gente ver a variedade do reino animal. O reino animal, ele é rico em variedades, em espécies distintas. E aí o primeiro grupo, né, o primeiro grupo de animais que a gente vai estudar é o grupo dos poríferos, tá bom? Então, a gente vai dar início ao primeiro filo do reino animal. Lembra, né, que na classificação hierárquica dos seres vivos, a gente dá início por um reino. A gente estudando o reino animal, a gente vai estudar agora um filo. E o filo que a gente começa agora é o filo poríferos, tá? Então, para ser rápida, o filo porífero, ele é um filo muito simples, é representado por um único organismo, que é as esponjas do mar, e elas vão ser animais fixos, sésseis, que quer dizer que eles vão estar presos a um substrato. Pode ser ele um navio naufragado, uma rocha, pode ser um pedaço de madeira, pode ser um recife de coral, enfim. As esponjas, elas são animais fixas, elas não se movem, elas ficam paradinhas num determinado substrato. Elas vão ser, na grande maioria, predominante de água salgada e uma pequena minoria representada por animais de água doce. Então, elas vão ser heterotróficos e elas vão ter uma composição estrutural muito simples. E essa estrutura corporal muito simples é representada por somente 5 estruturas, que são quem? A epiderme, que contém poros, as espículas, que são como se fossem pequenos espinhos, pequenas estruturas de cálcio no seu corpo, para conceder uma certa estrutura, um certo equilíbrio, uma certa sustentação, né? Fazer com que elas se mantenham num padrão de postura. É as espículas que possibilitam isso a esse animal. Elas vão possuir os coanócitos, que são células flageladas, que ajudam a influenciar o fluxo, né, da entrada e saída de água no organismo desses animais, porque eles são filtradores. Todos esses animais, eles vão precisar absorver água pela passagem desses poros, eles entram pelos poros, a água, e vão sair pelo ósculo, que é a estrutura superior, que ela fica sempre aberta. Então, a água vai entrar pelos poros, vai ser direcionada pelos coanócitos para chegar aqui no átrio, essa parte oca da esponja, e a água vai sair pelo ósculo, vai sair por o ósculo, essa estrutura acima do animal. Então, a gente vai ver, a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes, tá, gente? Então, é muito importante que vocês observem toda a estrutura desse animal, como é
a estrutura dele, o fluxo de água, como é que a água entra, como é que a água sai. E aí, por meio dessa passagem de água no seu organismo, no seu corpo, a água entrando, ó, observem essas setas, que é o sinal de água entrando, né? A água está entrando e ela entrou aqui no átrio, chegou no átrio, ela vai ser impulsionada a sair pelo ósculo, essa estrutura maior, sempre aberta na parte de cima do animal. Então, nesse processo de passagem de água, eles vão conseguir fazer trocas gasosas, eles vão conseguir fazer a alimentação, vão conseguir fazer a digestão, vai acontecer todas as atividades necessárias para eles se manterem vivos. E isso tudo está tudo descrito aqui, né? Nessas informações aqui abaixo. Então, quando vocês lerem com atenção, vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês e ir observando sempre essas estruturas que caracterizam esse animal, tá? Então, a gente continuando, a gente vai estudar a questão da reprodução. A questão da reprodução das esponjas é muito simples. Elas só possuem dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, e a sexuada é aquela que independe de um material genético, independe de um gameta, de uma estrutura celular de reprodução, né? Então, reprodução assexuada é aquela que o animal consegue se reproduzir de forma sozinha, vamos dizer assim, sozinho, com uma esponjazinha, seja ela fêmea ou macho, ela vai formar um broto, essa pequena esponjazinha vai surgir natural no seu corpo. Com um certo tempo, esse broto vai ser lançado no substrato, ele vai cair no substrato, vai se fixar, se desenvolver e formar uma nova esponja, um novo porífero, tá bom? Então, isso é um sistema simples, é um circuito muito simples de reprodução sexuada. Em outras espécies, vai ser diferente. Em algumas outras espécies, elas vão fazer reprodução sexuada. E essa reprodução sexuada é feita por dois organismos, duas esponjas de sexos diferentes. Então, professor, se vocês me perguntarem, professor, e as esponjas são dioicas, elas têm o macho e tem a fêmea? Eu digo sim, só que a gente não consegue distingui-las, nós não conseguimos distinguir. Elas lá no ambiente natural delas sabem muito bem quem é o macho e quem é a fêmea, tá? O que é que acontece? Elas estão fixas lá em um substrato, e elas, quando elas estão fixas, sempre vai ter várias, né? A gente viu na primeira imagem do livro que sempre elas estão em colônias, elas ficam juntinhas, uma perto da outra. E aí uma esponja macho vai lançar o material genético, o gameta masculino dela, material reprodutor dela, que é chamado de espermatozoides, né? Vai lançar os espermatozoides dele e em direção a uma fêmea. Essa fêmea vai absorver esse espermatozoide e esse espermatozoide entra por onde, professor? Entra pelos poros, viu? Esse espermatozoide entra pelos poros, chega no átrio, acontece o processo de absorção e reprodução, fecundação e germinação de uma nova esponja. E aí a fêmea vai armazenar, né, por um processo, por um tempo, esse embrião no interior dela. E aí depois de alguns dias, ela vai lançar uma larva. Que é uma esponjinha bem pequenininha sobre o substrato. E aí essa esponja pequenininha vai se desenvolver, vai crescendo de acordo com o tempo necessário e até surgir uma nova esponja. É um processo simples, né? Requer alguns dias, mas é uma reprodução sexuada. Deu para compreender, gente? Então, a gente encerra aqui o conteúdo do filo porífero. Qualquer dúvida, procura no privado. Bons estudos!